Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pretoteca. Eu sou Cíntia Martins. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena Teixeira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É isso, a gente hoje tem um papo entre amigos. Foi até difícil começar a gravar pra valer, porque a gente ficou rindo e conversando antes, né? Bom, quem já conhece, vocês estão vendo a gente agora pelo YouTube e também ouvindo a gente pelo Spotify, pelas plataformas de tocador, né, de podcast. A gente está recebendo o Joel Luiz Costa, o rosto que ficou famoso recentemente. Há um tempo já, né, Milena? Ele que é advogado criminalista. Claro que a gente está rindo aqui, estávamos rindo antes de começar, mas tem muito assunto sério para falar. Ele que é advogado criminalista, fundador do Instituto de Defesa da Pessoa Negra, militante dos direitos humanos, das causas negras. A gente vai aprofundar muito nesses assuntos e vamos também, né, trazer um papo meio de bar, assim, porque é assim que a gente gosta de conversar. Tudo bem, Joel? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já fingindo costume. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga falar de coisas mais diversas e trazer provocações pertinentes. Pode dar as boas-vindas, Milena, porque eu falei a beça, nem deixei. Não, mas eu acho que esse papo aqui vai fluir bastante, assim, vai ser uma mesa de bar mesmo, como a gente vem fazendo, né, Cíntia? Exatamente, tem Com sido outros gostoso convidados. as conversas no Pretoteca, e para quem não sabe, quem não lembra, a gente já tem uma aproximação com o Joel. Ele foi personagem da série Áfricas do Brasil que a gente fez aqui pro Pretoteca. Foi assim que a gente conheceu e tem sido uma troca profissional muito legal. Eu acho que assim, nos vai últimos render tempos. bastante. É isso. Bom, vamos lá. Você é advogado criminalista, tem uma trajetória que muita gente conhece. Vou deixar você contar, né? Não vou tentar dar tanto spoiler, mas resumindo, você tem uma trajetória muito peculiar de ser filho de uma pessoa importante dentro de um universo de favela no Rio de Janeiro, que é a favela do Jacarezinho. Eu queria que você contasse um pouco, né, como é que vem tudo isso para você se tornar quem você se tornou, essa pessoa tão respeitada, tão requisitada hoje em dia. Inclusive, foi um sacrifício conseguir trazer ele aqui. O homem é cotado, né? É cotado, esquece. É muito curioso, né? Ocupar esse lugar, assim, né? Tipo, de representar alguma coisa, de ser exemplo, em alguma medida, para os jovens e jovens negros e negras que vêm, sobretudo na área do direito. Mas é isso, né? É uma missão que cai no colo e a gente executa. Eu sou advogado da favela do Jacarezinho, zona norte do Rio, uma favela com aproximadamente 60 mil pessoas atualmente, onde, né, que ficou famosa no país recentemente pela chacina do Jacarezinho, a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, executada por agentes do estado, onde 29 pessoas foram executadas, mortas, numa operação que durou toda uma manhã, e que a gente entrou pelo IDPN, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, da qual também faço parte, e com outras instituições como a Defensoria Pública e a LERJ, para poder levar um pouco de Estado democrático de direito àquele território que virou literalmente um território de guerra. Eu, sim, tenho 33 anos, sou natural da favela do Jacarezinho. Meu pai era uma pessoa envolvida com comércio varejista na favela do Jacarezinho. E atuou lá, enfim, trabalhou junto ao tráfico de drogas local durante aproximadamente 20 anos. E a gente tinha um combinado em casa que quando eu me formasse em direito, ele iria sair, né, do tráfico, enfim, tentar a vida em outro lugar. E eu faço questão de contar essa história porque é a minha história, e a minha história ela vai ser contada enquanto eu estiver aqui. E porque ela é muito pertinente para a gente entender o que é realmente o tráfico de drogas, o comércio varejista de drogas nas periferias do Brasil, e entender que a lógica, a dicotomia do bem e do mal, do mocinho e do bandido, do vilão e do herói, não se aplica a essa dinâmica, né? A essa dinâmica de vida. E eu acho que é interessante entender que há pessoas que estão lá para como estratégia de subsistência, né? O tráfico, o comércio varejista é uma forma de viver e sobreviver. E eu acho que isso é muito pertinente. Ainda mais nesse momento em que, né, tem se aberto para outras narrativas, né, para pluralizar os locais de fala e contar suas histórias. Eu acho que é importante a gente que vem de outras possibilidades, de outros terrenos, de outras vivências, explicar para os boys que primeiro salário eles usam para comprar roupa de marca, que tem gente que precisa trabalhar com 15 anos para poder ajudar a pagar a conta de casa, a comprar, botar um arroz e feijão, comprar um gás. E essa mesma gente pode escolher não ser um trabalhador precarizado a vida inteira, não ser humilhado por um salário mínimo a vida inteira. E tem gente que faz essa escolha e eu acho legítimo que a gente faça. E que a gente entenda que o comércio varejista, na verdade,
ele é uma alternativa ainda, e não estou romantizando nem fazendo nenhum discurso emocionado sobre, mas ele é uma alternativa de existência para uma massa significativa da população brasileira. Só no Rio de Janeiro, uma capital com em torno de 7 milhões de pessoas, tem 2 milhões de pessoas vivendo nas favelas do Rio. E é uma população empobrecida, isso é importante falar. A gente está falando de uma população negra, não é uma população pobre, é uma população empobrecida por dinâmicas de um Estado que empobrece ela há 520 anos. Então, quando você fala que a população negra é quem está massivamente nas fileiras do comércio varejista, entender que essa culpa não é nossa. Isso é consequência de um projeto de país. E dizer que o tráfico, o comércio varejista, o tráfico de drogas e a sua ocupação territorial, ele não é uma causa do problema, ele é uma consequência. Por isso que eu sou um pesquisador também de política de segurança pública, sobretudo de política de drogas, numa perspectiva antiproibicionista, é explicar que, seja no Rio, seja em São Paulo, seja o Comando Vermelho, seja o PCC, o tráfico existe onde o Estado não está. E não é o contrário. Não é que o Estado deixa de entrar nesse território porque o tráfico está lá. O Estado saiu desse território e o tráfico passou a ocupar. E aí, a partir disso, constrói as dinâmicas de ocupação de Estado, de espaço e controle daquele território. Então, o ponto de partida é entender a estrutura violenta de formação da sociedade brasileira e, sobretudo, né, dos espaços que nos é oferecido como população empobrecida. Então, assim, por isso que eu gosto de falar, eu sou filho de um ex-traficante. E hoje eu sou um advogado criminal, militante de direitos humanos e luta antirracista, porque é natural, enquanto meu lugar de posição na sociedade, enquanto um homem negro favelado, trazer uma perspectiva coletiva para minha atuação profissional. Então, é a partir desse lugar que eu vejo o mundo e é a partir desse lugar que eu vou contar a minha história. Que história, hein? Nossa, nem começamos ainda, hein? Nem começou direito ainda, é uma história. Agora, Joel, me diz, direito foi uma escolha sua ou do seu pai? Como é que foi esse processo mesmo de ir para a universidade, né? Porque a gente vê, enfim, eu sou da Bahia, que é o segundo lugar mais negro fora do continente africano. E eu fiz jornalismo na UFB, tenho colegas, meus amigos são brancos. Como é que foi para você também estar nesse ambiente embranquecido, né? Que é diferente da favela? Eu costumo dizer que eu vim saber o que é racismo quando eu fui para a universidade, porque na favela eu era, né? Só mais um, aí tal. Eu conheci isso na universidade. Como é que foi isso, a escolha do curso, e como é que foi, né? Como é que você... Essa história, é engraçado que as pessoas sempre me perguntam, e eu, assim, não sei se se perguntam para todo mundo, mas para mim ela tem uma peculiaridade porque realmente foi meu pai plantou essa semente. E o nosso combinado não era só tipo, você vai terminar uma faculdade e tal. Não, você vai fazer faculdade de Direito, você vai virar advogado e aí, pum, eu vou viver de outra forma. E aí, tipo assim, não passo atrás, né? Meu pai é um cara que viveu um colégio interno, que eu não conheço nenhuma história dele com o pai dele. Então, assim, né? Teve 4 irmãos, então uma família precarizada padrão, né, da periferia. Já traz um histórico de famílias bem desestruturadas, né, da família. Então, assim, periferia. Exatamente. E ele teve mais outros 2 irmãos homens que também entraram pro comércio varejista e morreram na mão da polícia. E depois esses 2 irmãos homens tiveram 4 filhos, no caso 4 sobrinhos do meu pai, e os 4 se envolveram com o comércio varejista. Então, ele conseguiu dar uma virada de chave na família e mudar uma história de uma família. Eu não estou, meus filhos certamente não estarão, até porque a gente parte de onde nossos pais nos deixam, né? E aí meu pai sempre plantou assim, putz, você tem que virar delegado, você tem que fazer direito pra fazer prova pra delegado e tal. E eu gostava muito de filme de detetive, né? Tipo, meio CSI, os Bonds, aquela série e tal. E aí, pra mim, foi muito simples, assim, foi muito fácil ele plantar isso em mim, porque eu falei, beleza, vou fazer direito, faço prova para delegado, vou desvendar crimes igual na TV. Só que a gente cresce e vê que, né, não é tão simples assim. Então, eu entrei no curso, fiz aqueles testes vocacionais, e deu direito, história, 2 coisas que eu já gostava e tal, fiz o curso, me apaixonei, sobretudo no direito penal, gosto muito do que faço, acho que o direito traz múltiplas possibilidades. Mas, ao concluir o curso, eu até fiz um semestre de curso preparatório, eu entendi que ali não era o meu lugar, assim, na real, sobretudo para o concurso para a polícia de modo geral. Cara, eu estava num cursinho na Tijuca, um curso Glioche, que é um curso super conhecido e requisitado no Rio de Janeiro. Não sei atualmente, mas na época que eu fazia 9, 10 anos atrás, era muito requisitado. E, tipo, no meio de uma aula, assim, com, tipo, uns 70 pessoas, Milena,
O professor conhecia, me virou a chave assim, muito significativamente. O professor conhecia um dos alunos. Ele falou, pô, fulano, fiquei sabendo que tu atropelou um cachorro e quebrou o para-choque do carro, que merda, não sei o quê. Seu carro, para-choque vai custar 1.200, não sei o que, sei lá. Aí o maluco falou, esse curso era pra PRF, assim, né? Porque é isso, PRF, PF e tal, pra, né, tentar delegar de novo direto é muito difícil. E aí o moleque virou e falou assim, mas tá tranquilo, professor, a prova tá vindo aí, daqui a pouco eu passo, 1 hora na Dutra eu arrumo esse dinheiro. E eu entrei na profissão e falei, putz, velho, o maluco tá aqui do meu lado, nem passou na porra do concurso ainda, já tá projetando como ele vai acharcar os outros, extorquir os outros quando passar. Eu falei, velho, isso não é o meu lugar. Enfim, que loucura, né? Não tive como é normalizado isso. Normalizado. Naturalizado completamente, né? E a galera não fala... zero... como pode dizer? Tipo, recriminado pelo restante. Daí aquela risada, tipo piada machista na mesa de bar. Ah, aquela risada assim passou. E eu falei, putz, velho, não é isso. E assim, pra mim é uma coisa... Enfim, honestidade e justiça é uma coisa que eu levo muito comigo. Aprendi com a minha avó. O ser humano só tem uma palavra. E aí eu vi que não era o meu lugar. Aí comecei a advogar no Rio, num escritório grande, um grande escritório que eu pude, enfim, aprender bastante. E fiz uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e Garantias Fundamentais. E ali girou totalmente a minha chave, estudar criminologia, entender a construção da figura do elemento suspeito, a perfil do criminoso, a entender a construção lombrosiana, do tamanho de crânio, que vai dizer se fulano é criminoso ou não, a escola clássica de Chicago, e, porra, você vai trabalhando tudo aquilo e fala, pô, velho, beleza. Tem uma estrutura, uma máquina de Estado que é feita para caçar corpo negro, para caçar corpo desejados. E eu não vou ser mais um engravatado, um burocrata fazendo girar essa máquina. E, tá, beleza, não vou ser isso, mas agora eu também tenho que combater isso. E aí eu fui me direcionando para advocacia criminal, assim, né? E é uma coisa que... Porra, direito é foda, tem múltiplas possibilidades, mas eu sempre repito, não há nada na vida que se compare em tirar uma pessoa da cadeia. E aí, acho que isso está posto pra gente. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, a gente tem a população negra subrepresentada no sistema prisional, a gente tem um país que é extremamente punitivista nas relações humanas do dia a dia, no colégio, no trabalho, em qualquer lugar. Somos uma sociedade punitivista, mas somos uma sociedade punitivista e racista. Então a punição vai cair de maneira exacerbada. Para pessoas negras, né? Então a gente tenta fazer minimamente um enfrentamento a isso. Agora, essa sua frase, é melhor soltar que prender, é muito polêmica, especialmente especialmente no Brasil, onde as pessoas acreditam que a solução é prender as pessoas e que o bandido bom é bandido morto. E todo preso é um preso político. Exatamente. E quando você faz esse seu movimento de soltar as pessoas, como é que você consegue colocar isso na cabeça das próprias pessoas que estão na periferia, sabe? Que nós aqui... É muito legal a gente estar recebendo pessoas de periferia sempre aqui, né, Milena? A gente conversou com muita gente que vem de baixo como a gente, nós também somos, e sabemos que, trocando ideia em casa com a minha mãe, ela vai dizer que tá certo mesmo, o garoto não tem que roubar, todo mundo nasce sabendo que não tem que roubar, não tem que traficar, quando o buraco é muito mais embaixo, a questão é muito maior. Como é que você consegue, né, lidar com essa frase muito forte, polêmica, numa sociedade que acredita mesmo que o bandido tem que ser morto ou preso? Eu defendo, vivo e construo um projeto político. Então, o meu projeto político de uma sociedade igualitária, justa, isonômica, ela vai de enfrentamento às estruturas de poder, de poder e opressão, sobretudo, né? Então, o sistema de justiça, para mim, ele não é um lugar de resolução do problema, é um lugar de construção do problema. Um sistema de justiça que é um braço do Estado, que ele é basicamente representado por homens héteros, classe média e média alta, e brancos, não sei se já falei essa parte, mas é bom, homens brancos, que estão julgando corpos negros, é um sistema fadado ao fracasso, que vai reproduzir toda essa lógica histórica de controle de corpos pretos indesejados. Então, esse projeto político que eu defendo é de enfrentamento ao sistema de justiça criminal como uma máquina de controle de corpos dos indesejados. E os indesejados do Brasil somos nós, historicamente somos nós. O Brasil é forjado em cima de uma estrutura racial a partir da escravidão, mas é um país que até hoje se constrói a partir de políticas eugenistas, embranquecidas e excludentes com um grupo que é 56% da população. Então, eu lembro muito bem de quando eu falei essa frase a primeira vez e saiu assim muito, muito automático. E já gerou um impacto, espanto, né? O jornalista, tipo assim, caralho, saiu na matéria. Tipo, Cara, e é isso. É melhor soltar bandido do que prender.
Porque a gente está falando de criminalizados. A gente está falando de pessoas que foram, a quem é dado, a partir do etiquetamento social, a pecha de criminoso. Independente de ser ou não ser. Então, a gente já nasce criminalizado. Então, é melhor soltar bandido do que prender. É um discurso denso, que a gente precisa conversar e tal. Mas alguém tem que propor isso. E é muito curioso você perguntar isso, porque assim, é uma coisa, enfim, que eu passei a falar com regularidade. E eu tenho, né, 2 pais e 2 mães, né? Eu tenho pais de criação, que são, enfim, tão maravilhosos quanto os biológicos. E que outro dia, acho que, se eu não me engano, final do ano passado, eu fui encontrar ele e depois de algum tempo, e aí a gente estava conversando na mesa do bar e ele falou: cara, teve uma vez que você falou, não lembro se ele leu alguma coisa, eu falei dentro de casa. Ele falou: você falou, é melhor soltar bandido do que prender. Eu não entendi aquilo não, mas hoje eu concordo com você está certíssimo. Ou, sim, é uma fase polêmica, provocadora, mas que gerou nele uma reflexão, né? E hoje ele consegue entender. Esse é o movimento. A gente constrói um projeto político de movimento de mudar estruturas. Um passo a passo, talvez eu não vou vivenciar, e muito provavelmente não vou vivenciar a mudança que eu acredito construir, mas nem por isso eu vou deixar de construir, até porque eu sou um abolicionista penal e eu acredito num mundo sem prisões. Eu queria falar de outro assunto que é polêmico também, que você fala bastante, inclusive no Twitter, enfim. Ironiza às vezes também, guerra às drogas, né? A gente sabe que a maior parte da população brasileira está presa por causa do tráfico de drogas, né? Associação ao tráfico. Em torno de 30%. Em torno de 30%, assim. Enfim, de quem está preso aí. Enquanto 10% é preso por crimes contra a vida. Aí você vê o que é mais importante nesse país, né? Exato. É um assunto que eu quero que a gente aprofunde bastante. Assim, E aí a gente tem essa política de combate à guerra às drogas hoje, que é extremamente violenta e que parece não dar muito resultado. Nenhum, fato, né? Não dá nenhum resultado. Qual o seu posicionamento hoje sobre isso? Na verdade, ela é muito exitosa. Ela dá resultado porque qual resultado ela é proposta. Exato. Ela não dá o resultado pelo qual ela é vendida, né? A partir da sua embalagem. Então, assim, eu pesquiso e acompanho política de drogas há algum tempo e vindo da onde eu venho, com as relações e com as experiências, eu acho que tem uma leitura bem peculiar e profunda e diversa, digamos assim, da estrutura, né, o que é o comércio varejista e o que é o tráfico de drogas hoje como uma estrutura de poder nesses territórios. E de que constrói também e que dita as relações nesse território. Mas, historicamente, a criminalização e aí da cannabis na virada do século 18 para 19, ela cumpre um papel de controle de corpos desejados. Ela cumpre um papel de manutenção de uma estrutura de supremacia racial da branquitude com relação à população negra a partir da abolição inconclusa de 1888. Então, quando se constrói o processo de abolição, né, no qual nós somos largados nessa sociedade, que é um processo que a gente fala de 1888, mas que vem de muito antes. Quando a gente chega em 1888, aproximadamente entre 60% e 70% da população negra no Brasil já não está, né, preso nas amarras do escravismo. Então, mas que você tem uma construção de diversas políticas de manutenção desse cabresto da população negra. A lei de vadiagem é um grande exemplo, né? Que criminalizava pessoas que, tendo idade para trabalhar, mas não tendo posse para se manter, que não estivesse trabalhando, poderia ser preso. Então, quem, né, em 1865, 1870, tinha idade para trabalhar, não tinha posse para se manter e não tinha trabalho. Era a população negra, esses alforriados, lubertos, fujões, enfim, toda essa massa. E quando a gente tem a virada do pós-abolição, construída a partir de muito racismo científico, a gente tem duas personalidades, duas pessoas que marcaram muito, que é Pernambuco Filho e Rodrigues Doria, que constrói um projeto nacional de associar a cannabis à população negra e criminalizar a cannabis e criminalizar a população negra. Então, assim, e não é um projeto inovador, né? Nos Estados Unidos isso foi feito com negros e com hippies, que eram contra as guerras do meio do século passado. Então, assim, o Brasil, como sempre, replicando, né, coisas ruins e piorando. A partir desse desejo de manter uma estrutura racista, porque é isso, assim, o Brasil não vive um apartheid formal, tal qual a África do Sul no século passado, mas o Brasil vive um apartheid
implícito muito posto. Lugares de pretos. Eu diria até explícito mesmo, né? Descarado, né? Eu vou para casa no Rio, vocês vão para casa no Rio, a gente vai para os bairros periféricos onde a maioria é de pessoas pretas, então tá bem escancarado, né? Tá bem escancarado. Isso não constrói isso no dia para noite numa canetada. Você constrói a partir de políticas públicas que por debaixo do plano vão construindo esses mecanismos de excluir um e facilitar a vida do outro. Então, na minha leitura, a guerra às drogas, e aí a gente fala da cannabis porque isso, a cannabis é uma planta cultivada milenarmente pelo ser humano e, sobretudo, pela população negra, que traz também a cannabis do continente africano, mas que depois se estende às outras drogas, né? Enfim. Então, a gente tem essa associação, essa criminalização e esse projeto encarcerador como um mecanismo de controle de corpos. E aí, tem 2 pontos que eu acho muito importantes, assim. Primeiro que o aspecto extrajudicial, extralegal da guerra às drogas, para mim, é tão importante quanto o aspecto legal. Onde eu quero chegar assim, a gente falou, 30% da população prisional hoje está preso pela guerra às drogas, pela política proibicionista, seja por tráfico ou associação. Beleza, muita gente, botar em torno de 200 mil pessoas. Muita gente. Mas e o aspecto extralegal? Então, assim, e a abordagem que eu já tive, certamente 95% dos homens negros de periferia já teve, que é a abordagem violenta, do arraia as calças, do vem cá, neguinho. Abre a mochila. E aí, já é uma coisa, pra mim, é um aspecto muito importante. É gravíssimo, é gravíssimo. É violência, né? Violento. Ocupações como o PP em território só se constrói o imaginário social que aceita esse tipo de projeto bélico porque há por detrás um mal maior a ser enfrentado. Então, isso também é muito significativo. A violência, a truculência, você usar arma de guerra, você usar helicóptero como plataforma de tiro em área residencial, você precisa de toda uma construção que justifique isso por trás. E a guerra às drogas é esse pano de fundo, é esse cheque em branco, dar essa legitimidade para o Estado implementar essa política violenta, que não resolve um problema de combate ao comércio, criminalização e consumo. Então, não resolve o problema que a gente que é dito sobre o qual ela vai se debruçar, mas cumpre o papel implícito, na meu ver, que é de controlar esses grupos indesejados. Então, você controla o corpo negro no asfalto diretamente e todos os corpos negros indiretamente nesses territórios que são territórios racializados, que aí Vilma Reis fala muito bem disso, sobretudo nessa tese Atucaiados pelo Estado, que é territórios racializados, você vai conseguir implementar e construir políticas violentas, porque é um território em que tudo é permitido, a partir da sua construção e de quem ocupa, né, sobretudo. Claro. E tem um ponto muito importante, que é a construção do inimigo interno. Então, no esteio de tudo isso que foi produzido no século passado, também se construiu e se associou com esse objetivo, sobretudo a partir depois do período da ditadura, né, que o inimigo interno era o subversivo, a esquerda, a luta armada e tudo mais. Ao fim da ditadura, é necessário, né, tivemos uma virada dessa figura do inimigo interno, que passou a ser o traficante, que na verdade é o jovem negro favelado, vestindo bermuda da Nike, chinelo Kenner, segurando a sacola de pó, que é dito, né, e a sociedade medíocre, né, quando fala sociedade medíocre, realmente dessa classe dominante que, podendo enxergar o Brasil de verdade, não faz. Ela absorve isso e acha que esse moleque é realmente o inimigo do Estado, e contra ele que o Estado se vira. E, na verdade, é um pano de fundo para executar essas políticas excludentes e violentas contra a gente. O grande problema do Estado brasileiro como um todo é lidar com a guerra às drogas como um problema de segurança, né? E não de saúde pública, que é uma questão muito mais profunda, assim. E quando acontece a chacina no Jacarezinho, recente, né? Que a sua voz, né, amplificou ainda mais por você ser morador, né, de lá, ter, na época, um escritório que tenta cuidar das pessoas negras de dentro da favela, de você ter crescido, ter toda uma relação com o lugar, né, a sua voz amplificou ainda mais. E a gente viu que depois da operação que foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, absolutamente nada no dia seguinte mudou. Como eu já havia dito. Exatamente. Na verdade, a situação fica ainda pior, porque você expõe aquelas famílias, né, de certa forma, às vezes a agressões, a ameaças. Violência cíclica, né? Exatamente. Daqui a pouco acontece de novo, como a gente noticiou várias vezes aqui. Inclusive, nosso primeiro Pretoteca foi sobre a morte de Kathleen Romeu. A gente, né, querendo fazer algo para cima, mas tem dia que, infelizmente, não deixam, né? Não deixam. Enfim.
Eu queria a sua percepção, assim, né, em relação à sua luta de ir de encontro a esse sistema, a esse Estado tão pesado, tão violento, a um sistema de justiça tão branco, que também te agride de alguma forma, né? Por isso que eu gosto de falar que o sistema de justiça não é a saída e sim a causa do problema. Porque se é um sistema de justiça limpinho, branquinho, higienizado, nesses castelos cheios de mármore que são as sedes do Tribunal de Justiça, sem ele dizendo que isso está ok, isso não estaria ok. Né? O direito é um exercício de poder. O direito é o que alguém vai dizer que ele é. Né? O professor Silvio de Almeida fala isso, o professor Adilson Moreira José fala isso, de como o direito é um exercício de poder. E o direito é um espaço, um antro da branquitude encastelada, rica. Porque você fazer um concurso hoje, para você ocupar um espaço desse, você precisa ser rico. Porque é um comércio. Então, quando a gente. Quando eu falei lá, tipo, porra, isso aqui não vai incidir. Amanhã o tráfico no Jacarezinho vai estar igual. Porque, primeiro, que a gente já sabe como funciona. E segundo, que não é isso que vai resolver. Então, quando você tem uma operação dessa, você mata, a gente precisa entender toda a construção. Né? Aí eu preciso voltar na figura do vítima da sociedade, que, né, conservadores e branquitude, vítima da sociedade, que porra é essa? Velho. Aquela, por exemplo, teve um dos caras que morreu, era irmão de um moleque que trabalha com a gente no NICA, que é o pré-vestibular no Jacarezinho que eu criei. E esse cara que morreu deixou um neném de 1 ano. Nossa. Esse neném de 1 ano vai crescer a vida inteira sem pai. E é um moleque preto, uma criança preta sem pai. Então, se nada muda, daqui a 16 anos é esse moleque nas fileiras do tráfico fazendo a mesma coisa que o pai dele fez. Perpetuar aquela história, né? E eu não tô sendo lúdico. Eu tenho amigos que são assim, tipo, vários e vários que o pai era envolvido, o pai morreu na violência do Estado. Você mesmo foi um que quebrou esse ciclo, né? Mas se quebrei porque o pai tá vivo. Sim. Vivo e pensou outras formas de existir. E pagou a minha faculdade. Você falou faculdade? Assim, é bom falar isso. Tipo assim, eu não sou nenhum exemplo de meritocracia. Eu tive um pai que pagou uma faculdade, que me deu condições materiais de construir a trajetória profissional. E eu costumo resumir que, pra mim, eu tive o mínimo pra quem é branco e muito pra quem é preto. Mas eu tive. Tive. Então, essa é a diferença. E aí, fazendo um paralelo com esse neném, ele não vai ter isso. E ele vai estar nessa mesma fileira de pessoa preta, sem acesso à educação, sem, sabe, nessa uma educação pública que é precarizada, que quando ela fica boa, que é o ensino superior, ela vira pra coisa de branco, de playboy. Então, assim, aí que eu digo e penso que essa violência é cíclica. Porque esse moleque, se não tiver algo que vire a vida dele, não tô dizendo que vai ser, mas há possibilidade real de que venha a ser. Porque é isso, ele vai precisar existir, ele precisa subsistir. Uma mãe que também é jovem. Então, assim, essa violência cíclica que a cidade precisa debruçar. Sabe, esses órfãos da guerra ao tráfico, da guerra às drogas, são possíveis mão de obra do tráfico do amanhã. São os órfãos da guerra à droga de hoje. Então, a sociedade e a política proibicionista violenta, mortífera, empregada no Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas, ela produz novos jovens que vão se inventar na fileira do tráfico. Isso é uma conta que, para mim, está posta. Só que a gente precisa entender como a gente vai trabalhar isso. Eu acho que educação é sempre um caminho, foi uma saída para você, foi uma saída para mim. Foi o que salvou a gente, né? Não tem outra. Não tem outra fórmula. É educação, é escola, estudo e tal. E você tem dentro da favela um projeto hoje de pré-vestibular para jovens de lá do Jacarezinho, né? Como é que é a atuação desse projeto? Quantas pessoas vocês já conseguiram colocar em universidades? E qual a importância disso mesmo para que exista outra opção, além do tráfico, além da... Né, nada contra aqui, toda profissão legítima, mas além de um serviço doméstico. Só complementando que o nome do projeto tem uma coisa muito afetiva para você, né, Nica? Conta pra gente. Então, justamente por ter essa mesma leitura que você. A educação é uma coisa que transforma, é isso, assim. E, tipo, porque é isso, vivo e vivi isso. Meu pai foi muito acertado ao traçar a estratégia pra gente. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro, não vou fazer patrimônio. Isso aqui é forma de subsistir. Mas eu vou deixar pra vocês a única herança que ninguém vai tirar, que é a educação. E, pô, mandou bem demais, e é isso. E aí o Nica nasce nisso, assim. E o Nica nasce, dando um passo atrás pra falar do nome, porque, sendo, né, vindo dessa estrutura de sociedade, minha avó materna, que foi quem me criou,
até os 5 anos, e né, onde eu vivi a minha infância e adolescência, ela era uma pessoa analfabeta. E eu vi a dificuldade que era para ela viver no mundo letrado enquanto pessoa analfabeta, e ela ainda era uma pessoa super caseira, uma mulher de idade, com uma dificuldade de locomoção e tal. E aí uma coisa que me pegava muito, que era tipo, ela assistia filme na TV aberta, e ela via lá parte 1, 2, 3 e 4, final. E ela sabia que era o final porque não tinha número. Então ela vai criando alternativas para viver nesse mundo letrado. E eu fiquei muito com isso, assim, sobretudo depois que ela faleceu. Assim, putz, calma aí, velho. A gente tem uma quantidade significativa de analfabetos nesse país ainda. De uma maioria de população, dessas pessoas são pessoas pretas. E faveladas, né, no faveladas, geral. eu falei, putz, vamos fazer algo a partir disso. E aí o Nica nasce como, né, tem um jogo de palavras, é um núcleo independente e comunitário de aprendizagem. Nica era o nome da minha avó, né, avó Nica, tia Nica. Ai, que lindeza. E que a gente conseguiu, graças até a capacidade, o talento de um amigo chamado Rani, que conseguiu construir esse jogo de palavras e, pô, muita sorte, muito talento. E a gente conseguiu desenvolver isso. O Nica, a gente começou o nosso primeiro... A gente foi... Cara, muito difícil construir um bagulho do zero. A gente ficou 3 anos gestando isso. Que ano que vocês começaram? A primeira turma foi em 2019, mas eu comecei a desenhar o Nica em 2016. Foram, 3 anos pensando, tentando, e consegue lugar. E aí eu vou dar um parênteses aqui. Tipo, você vai eu fui no colégio, do Jacarezinho tem um colégio particular muito grande, que, enfim, a maioria da galera que pode pagar alguma coisa estuda lá. E eu pedi uma sala para pôr o Nica lá, e eles não me permitiram. Isso, enfim, muito antes de 2019, e não permitiram. E nos contatos lá com a galera do comércio varejista que domina a área, me foi emprestado uma sala para iniciar, assim. Olha que loucura, né? É uma loucura, mas é isso que aconteceu. Olha aí, É uma loucura. A educação já institucionalizada lá dentro não dá espaço para que outras pessoas tenham acesso. E aí entra no que você falou. Quem conhece território de favela, o Estado não faz parte. Quem que preenche essa lacuna? É o tráfico, é a igreja, entendeu? Se não fossem eles te liberarem esse espaço, provavelmente o projeto não existiria. Não existiria, naquele momento não teria saído do papel. E assim, e foi uma parada, tipo assim, que realmente viabilizou, porque assim, a gente não tinha condições de pagar um aluguel. Eu até tentei procurar alguma coisa, mas assim, não tinha como R$500 para custear uma sala para começar a girar o bagulho. Então, a partir dessa sala que a gente começou a executar. E no primeiro ano a gente botou 4 pessoas no ensino público, e a gente tem tido uma média de entre 3 e 5 por ano de jovens aprovados. A gente tem, obviamente, uma evasão muito significativa, porque isso, né, para vestibular, comunitário, social, uma galera que às vezes... Putz, o cara parece um trampo, o cara vai soltar o Nossa, pré eu também fiz. Eu lembro que nessa época, nossa, eu ia pra escola, eu tinha um estágio de manhã, eu ia pra escola de tarde, ia pra vestibular de noite. Mas assim, fez toda a diferença na minha vida, que eu provavelmente não teria sido aprovada se eu não tivesse feito, entendeu? E aí no Nica tem uma trajetória, entre muitas, mas uma que me chama muita atenção, que é um moleque, por um acaso, né, meu, digamos, primo de criação, assim, né, o pai dele cresceu comigo, que é uma família que teve 6 meninos. A avó dele, Joana, teve 6 meninos. Dos 6, 4 se envolveram com o tráfico, 3 morreram. Nossa. 2 morreram e 2 estão presos. E os outros 2, eu não sei o que aconteceu. E aí, esse moleque, esse meu, né, que eu conheci, que eu tive uma proximidade, ele teve 11 filhos. O pai desse moleque, que eu vou contar a história, ele teve 11 filhos. O mais velho já tá preso também, pelo tráfico. E o pai tá preso. E esse moleque estudou no Nica, fez ciência da computação e tá estudando na UERJ. Caramba. É a primeira pessoa a mudar a trajetória da família, né? A romper o ciclo. Exatamente. E ainda assim, os 2 que não se viram com o tráfico tiveram a vida super conturbada, expulso do morro, volta, faz aqui, faz aquilo. Que fica associado, né? Tudo, é associado. Você não tem uma estrutura pra você... Ainda que você vai construir uma vida, tipo, formal, digna, bonita, limpinha, você não tem uma estrutura. É isso, a gente parte de onde nossos pais nos deixam. É isso. Esse moleque conseguiu mudar a trajetória dele. É isso, todo amigo meu que tá fazendo medicina, o pai é médico também, né? É óbvio, né, gente? O pai é médico, é óbvio. médico. Meu sonho é que meus filhos deem continuidade ao meu escritório. Eu posso hoje pensar nisso. Sim. É que é algo inimaginável para gerações anteriores. Eu sou a primeira jornalista da minha família, você também, você é o seu primeiro advogado. Super. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas espera. E é engraçado que aí você vai por uma... Eu já estava participando do evento jurídico, aí o cara falou assim...
Não, eu tive a sorte do meu avô ter um escritório trabalhista, comecei a trabalhar. Não é sorte, amigo. O nome disso não é sorte, é privilégio. É herança. Cara, é muito, é assim... assim... Da sorte. É muito... Algumas pessoas, elas têm muito privilégio, né? Sorte é o chute do Vitinho entrar no gol, assim. O que ele faz é... Pô, mano. Quando entra, eu nunca critiquei o Vitinho. Algumas pessoas têm muito privilégio e aí, às vezes elas olham pra cara da gente e falam que a gente tem sorte. Exatamente. Você conseguiu outra coisa, você teve sorte, né? Exatamente. Que a pessoa teve a vida, uma família estruturada já é um privilégio, né? Total. Eu acho que é o maior Totalmente, privilégio cara. que a gente pode ter nesse país. Uma família estruturada com pai e mãe direitinho. Ter com quem contar. É, Ter com quem contar, isso é um eu privilégio. lembrei que eu ia falar porque a gente... Ainda mais onde que paternidade é opcional. Exatamente, né? Num país como o nosso. Agora, a gente trouxemos aqui, né, as percepções de quanto a educação transformou a nossa vida, as nossas trajetórias, deu uma virada de romper ciclos. Você falou, a sua avó era analfabeta, a minha também era. Pois é. E a gente vive um momento em que a gente tem o próprio Estado brasileiro colocando em xeque a educação, né? Falando que as universidades são balbúrdia e não valorizando o estudo, que foi uma coisa que a nossa vida só foi transformada porque a gente teve educação. Tipo, a minha mãe foi a primeira pessoa a fazer faculdade, o que é algo muito... E aos 43 anos de idade, já com 2 filhos, entendeu? Então, a gente vive um momento de conflito, onde a gente sabe que é ainda a única forma de a gente conseguir mudar as trajetórias de quem vem pra frente é a educação, mas com o Estado que minimiza e quer destruir completamente isso que a gente construiu, né? A gente tem as cotas, por exemplo, que sempre foram colocadas em xeque para um monte de gente. Vai fazer aniversário agora, né? Em abril, Mas se os não me filhos engano. deles nunca vão deixar de estudar, né? Exatamente, Nunca. isso. O colégio É. custa 4, 5 mil a matrícula. Cara, nunca. Eu fico muito chocada com isso da sorte, né? Pois Porque a é. pessoa teve a vida toda planejada, estudou em escola particular, faculdade particular. E quando uma pessoa que não teve nada consegue, é sorte. É. Porque não admite a mediocridade, não admite Sim. que não consegue, não Exatamente. admite perder. Uhum. O negócio é feio, né? Super. Vai, desculpa. Não, É que a gente fala muito, nós três aqui, é um pouco mas difícil. É que eu Aham. isso me... Mas é esse o raciocínio, é esse o dedo na ferida que a gente tem que pôr. E aí eu acho que é importante a gente expor essa incoerência que é o ensino público. Que quando ele é ruim e precarizado, ele é coisa de pobre e preto, e quando ele é bom, ele é coisa de branco e rico. Sim. Então, assim, cara, as universidades públicas são... É uma coisa totalmente incoerente essa mudança, né? Mas, na verdade, é esse projeto de país que a gente vive. Sim. É um projeto que busca ter uma população... E por isso que eu acho que... E aí, quando a gente é preciso falar, e quando a gente fala, tipo assim, tá falando de periferia, a gente tá falando da dificuldade da periferia, é entender que é um grupo sabotado e precarizado de uma população empobrecida. Então, a gente vai falar assim, putz, a periferia votou no presidente que faz mal para ela. As pessoas negras votaram no presidente branco que é racista. Mas a culpa não é dessas pessoas. Há uma estrutura de poder que as manipula, que as Sim. sabota, que as precariza, que as empobrece e que elas não têm condição de se posicionar politicamente. E aí eu vou até num ponto que eu acho até assim, uma coisa que eu gosto que eu tenho refletido sobre, que até que ponto a gente pode entender e achar legítimo essa democracia representativa que a gente vive, num país em que a pessoa não consegue se enxergar enquanto indivíduo político. Porque a democracia representativa, na minha concepção, pelo que aprendi um pouco na faculdade, é você votar em quem lhe representa. Mas se eu não sei quem eu sou, como que eu vou saber que você me representa? Se o trabalhador precarizado não tem condições de sentar no sofá à noite e refletir sobre quem ele é perante a sociedade, como ele vai escolher alguém que efetivamente o represente? Então, para mim, a democracia representativa no capitalismo burguês que a gente vive, na sociedade capitalista burguesa, é uma falácia. Ainda mais num ano como esse, né? Que a gente pode refletir muito sobre isso, né? Um ano de eleição, onde mais uma vez as figuras que vão estar lá vão estar bem distantes do que representa as pessoas que estão sentadas no sofá tentando se encontrar naquelas A pessoas, né? despolitização do povo também é um projeto. Também é um projeto. Claro, com certeza. Joel, eu queria te perguntar sobre o Observatório Cidade Integrada, que vocês, com o Instituto de Defesa da Pessoa Negra, criaram, né, para justamente monitorar a atuação do Estado dentro da favela do Jacarezinho com esse projeto que tenta se mascarar numa espécie de UPP, né? É um projeto eleitoreiro, né? Eu acho que o ponto de partida que a gente busca no Observatório de Cidade Integrada, e muito a partir do que a gente aprendeu com a UPP, e aí pensando que a periferia, a favela, a militância, a galera que trabalha nesses humanos, desde o primeiro momento era contra o projeto da Unidade de Polícia Pacificadora, porque sabia que era o projeto de ocupação bélica territorial não vai resolver um problema. Não vai resolver um problema que é histórico. Então, o que a gente busca e que a gente
está trabalhando em cima da cidade integrada, que nada mais é do que uma UPP 2.0, é demonstrar que qualquer política do Estado de ocupação territorial feita de cima para baixo é um projeto violador de direitos, é um projeto violento. Não importa, se a cidade integrada não der um tapa na cara, não invadir uma casa, não matar uma pessoa e não prender ninguém de maneira injusta, ainda assim é um projeto violento e violador de direitos. Porque há um desrespeito total na construção de políticas sociais daquele território sem ouvir aquele território. Então você vai ter violação, você vai ter remoção, você não tem diálogo. E aí, a partir disso, a gente quer observar as violações de direitos difusos e coletivos que existem naquele território. Por quê? O tapa na cara, a invasão de domicílio e a opressão, assim, a violência policial, ela já está posta, a gente sabe. Qualquer monitoramento de atuação policial você vai existir. Obviamente, não estou aqui dizendo que todos os policiais são violentos e violadores, não é isso. Mas a atuação policial massiva vai gerar violações de direitos. Então isso já está posto, a gente também vai estar monitorando isso. Mas o objetivo, acima de tudo, é dizer que todo aquele projeto, toda a execução daquele projeto parte de um lugar vicioso, violador e violento. Então as atitudes, as construções, exercícios diários daquilo ali vai ser violador e violento, e vamos ao final ter um resultado, se tiver um resultado, violador e violento com aquele território. Porque assim, e aí trago um exemplo. Quando o Rio de Janeiro estava construindo a linha 4 do metrô, que na verdade é uma continuação da linha 1, a obra, se eu não me engano, na estação da Gávea, né, ali, tem uma estação ali, tem uma estação perto da Gávea ali do Clube do Flamengo, não sei o nome, esses lugares, não costumo frequentar esses lugares assim, não. Mas Zona Norte eu sei os nomes. E que eles ficou parado, tipo, mais de 6 ou 8 meses, porque a associação de moradores local estava incomodada com o barulho da obra. O barulho de uma obra possibilitou travar aquela obra. Então eles conseguiram. Agora, imagina se a gente, no território, vai parar alguma atuação do Estado porque o Estado gera um incômodo. De jeito nenhum, né? Não tem. Então, assim, sabe, é a partir desse ponto que a gente quer. E aí, por mais que a gente não possa impedir nesse momento a execução dessa política, a gente quer pelo menos, primeiro de ponto, construir uma contranarrativa, narrativa oficial do Estado. E segundo, demonstrar que isso tenha pelo menos um custo político elevado e que isso não se repita. Porque se a gente não faz nada, vem um 3.0, 4.0, assim a gente segue. Então esse é o objetivo, expor a violência e as violações desse tipo de política de Estado. As trocas são importantes, né? Com vários setores da sociedade. O Estado já procurou vocês já procuraram para, de repente, propor alguma mudança juntos? Não só não procura, como impossibilita os mecanismos de controle. Então, por exemplo, a gente teve uma pessoa que se inscreveu no Conselho Comunitário. Teve uma eleição que foi agora dia 16. E aí você tem lá um site, tipo, se inscreva. Aí, a pessoa foi lá e se inscreveu. Não recebeu um e-mail de confirmação. Botaram uma eleição presencial numa quarta-feira de 9 às 4. Tipo... Puta. Sabe? Ou seja, é tudo fácil, feito né? para não funcionar. É tudo feito para não funcionar. Mas é isso, a gente está no momento, e eu acho que os movimentos sociais do Rio de Janeiro, com a sua longa história de enfrentamento, o IDPN vem como para se colocar ao lado dessa luta antiga, constrói contranarrativas, e ainda que extraoficiais, muito potentes e robustas. Então, nosso objetivo é esse. O Estado vai construir a narrativa dele lá, com seus dados falaciosos e sua manipulação, ok. E a gente vai construir a nossa, com seriedade, ainda que com limitações, mas de enfrentando o problema e expondo. Agora, é importante que a sociedade, que a mídia queira veicular e a sociedade queira ler, né? Com certeza. Já eu queria te fazer uma outra pergunta em relação às eleições aí que estão chegando e que a gente já sabe quem vai ser os candidatos. Você acha que o movimento negro, nós estamos bem representados nesses candidatos? E quais são as pautas que você vê assim, mais urgente? Aí pensa, quais candidatos, né? Porque no executivo a gente não tem essa chance, né? E nos partidos de esquerda. Não existe. E é isso, assim. Primeiro, eu acho que na minha fala fica muito claro, mas não custa reforçar. Neutra é shampoo de bebê. Eu sou de esquerda. E defendo isso. Óbvio que a esquerda partidária, branca, problemática, racista, tem vários problemas, mas é o campo que a gente pode disputar. Claro. Eu não vou disputar uma vaga no PSL.
Então, a esquerda branca partidária, ela inviabiliza a população negra, e a gente sabe que é o histórico disso. Lélia Gonzalez saiu se eu não me engano, saiu do PT na década de 90, depois ou 80, enfim, saiu do PT depois de ajudar a fundar o partido por problemas e disputas a partir de políticas racistas. Então, no executivo, Milena, a gente não está representado. Então, isso para mim já é problemático o suficiente. Aí, abre pra gente no legislativo. O que a gente alcança e consegue construir no legislativo é na raça e na coragem. No suor, na camisa. Então, assim, o que Marielle fez em 2018, o que Benedita fez desde 93, se eu não me engano. Não, aliás, muito antes. Muito antes, né? 80 alguma coisa, que ela foi constituinte em 89. Então, assim, o que Abdias, enfim, todas as pessoas pretas que ocuparam um cargo eletivo fizeram, na raça e na coragem, não à toa são tão poucos, né? Porque a estrutura partidária para disputar esses espaços não temos. Então, eu acho que a gente está bem representado pelos poucos que tem, mas estamos pouco representados quantitativamente falando. E aí, se estamos pouco representados, é por culpa, enfim, de todos da estrutura dessa democracia burguesa capitalista, que o capital vai contaminar a gente por ter dificuldade de acesso, né, a material, também não consegue viabilizar campanhas, mas também, nunca é demais reforçar, por políticas racistas de dentro dos partidos brancos de esquerda. Porque a gente precisa que em 2020 a Benedita vá ao STF para conseguir um financiamento igualitário de campanhas. Putz, velho, se o PT não consegue fazer isso com 40 anos, se o PSOL com a sua aura toda revolucionária dizendo que não seremos o PT, somos uma esquerda mais esquerda, somos mais... não consegue fazer isso, então a gente vai fazer o quê? É isso, a gente precisa de um partido nosso, é a única alternativa. Por falar nisso, você tem pretensões de entrar na carreira política algum dia? Porque discurso ele tem, né? Rapaz! É engraçado que me fazem muito essa pergunta e, assim, hoje eu tenho zero... Eu costumo... Não é nem que eu não tenho pretensão, eu não tenho personalidade. Já fui convidado, em 2018, eu fui convidado pela Jandira com o PCdoB, a gente conversou sobre isso, mas a minha filha Laura era recém-nascida, tinha um aninho, tipo, não dava pra gastar energia com isso. Hoje, mais maduro, eu acho que eu não tenho personalidade pra... se envolver nesse mundo, para se adaptar ao que esse mundo político precisa. Mas hoje eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro. Em algum momento eu vou passar por só. Mas é assim, é uma coisa que eu tenho brincado em círculos internos, mas é isso. Eu não quero ser deputado, eu não quero ser vereador, eu não quero ser deputado federal, nada disso. Mas eu aceitaria ser prefeito de Janeiro. Porque é isso. Mas... Vai salvar o Rio, até porque pelo histórico, né, gente? Vamos falar a verdade, depois de Crivella. Pois é, porque assim, se a gente consegue se dar por contente com um prefeito que samba, usa um chapéu Panamá e remove as pessoas, imagina um prefeito que samba, usa chapéu Panamá e não remove as pessoas. Sim. Porra, eu vou ficar lá 20 anos. Eu vou voltar pro Rio depois dessa. Se você falasse que não ia rolar na política, eu ia falar, e o BBB? Porque ele gosta, gente. O homem nas redes sociais. E o BBB rola? Eu acho que... eu não ia ficar muito... Eu também sou muito chato. Dentro de mim, eu tenho uma senhora e um senhor de 82 anos que eu acho que não ia aguentar. Mas é isso. Também ao mesmo tempo que sou muito vaidoso, né? Então, assim, o Brasil inteiro vendo minha carinha não seria ruim. Nossa, ele ia fazer muito VT. Nossa, gente, nossa, toda hora ia ser um VTzão. Eita! Que infelizmente não consigo assistir, fico completamente perdida, mas eu acho que é a cara de vocês dois participar. Eu sou, como vocês me chamaram antes, eu sou low profile, eu acho que eu não conseguiria. Uma mulher misteriosa. Eu não conseguiria. Se tiver manutenção regular de dreads, talvez eu participe. Porque ficar 3 meses sem arrumar o cabelo. Não tem condições, tem que estar bonito. O que importa é o close. Não. Bonita a gente já é, tem que estar o cabelo arrumado. Porque não é isso. O Papai do Céu já ajudou aqui, a gente só faz é tocar. Não vamos falar a verdade, Deus né? tem seus preferidos. Eu ia usar essa frase, porque ele usa essa frase sempre, ele sempre fala que Deus tem os preferidos, eu acho que tem 3 preferidos aqui. O nosso Deus puxa meu saco. Você falou do prefeito que samba, a gente tá falando um pouco desse seu lado da vida pessoal que você compartilha bastante nas redes sociais. Vamos falar do você prefeito do Rio de Janeiro. Vai ser o nosso título, né? Não, todo mundo, mas eu sei o Rio de Janeiro. Imagina. Não, enfim, que você compartilha um pouco da sua vida pessoal e acho que você já compartilhou sobre você desfilar na Beija-Flor esse ano. O enredo eu anotei, calma, gente. Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Como é que você vai fazer aí? Porque, você disse que é um jovem senhor, o desfile, a escola é a última a entrar.
De manhãzona. O que a gente vai fazer com a pessoa que gosta de dormir? Eu vou botar o despertador. Vai dormir até lá. Vai dormir no camarote, e vai acordar só pra desfilar. Meu maior medo é desfilar com o dia claro. Vai acontecer. Só queria te dizer. Dia 22 de abril. Mas pô, é um enredo foda. Vai estar Como é que tá sendo? Já participou dos ensaios? Como é que é? Putz, eu ia no ensaio na escola semana passada, tive uma crise de ansiedade no dia. Eita. Fiquei mal, não consegui ir. Mas fui no barracão, é uma coisa, assim, velho. Você olha assim e fala assim, não foi seres humanos que fizeram isso, é uma coisa genial. Assim. Já foi a desfile na Apoteose? Desfilei. Eu sou mangueirense, né? Então eu já desfilei pela Mangueira, mas fiquei muito, muito, muito lisonjeado com esse convite da Beija-Flor. Sobretudo porque, assim, eles convidaram a gente, né? Teve algumas pessoas que foram convidadas. E aí tu vai lá, então vem aqui pra você entender. Aí você senta, eles passaram, assim, todo tipo, a organização. Então esse é o carro, esse é a mala. Aí, tipo assim, pra você ter uma ideia, assim, pessoas pretas vão entender. Tem uma ala que ela é construída a partir da capa do livro do Abdias Nascimento, tá ligado? Que incrível. Aquele livro da capa verde e amarela, me fugiu o nome. A gente procura, gente, no Google, eu não lembro, A pera. gente procura aqui. Enquanto ele vai pensando, Então, vai assim, falando. você olha e fala assim, tipo, caralho, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem escrito. Então, assim, é muito gratificante. Então, eu tô empolgado. E foi assim, você vai desfilar do lado de pessoas assim, Lúcia Xavier. Tereza Cristina, né? Flávio Oliveira. Rodrigo Não, aí você não vai dormir, França. não. Você vai virado mesmo. Vou lá Se você não tietar quiser essa isso, se você quiser dormir, me avisa, que eu vou por você, porque a pessoa quer dormir, gente. Cara, é muita coisa pra falar, porque é muito legal conversar com você, mas a gente tem que encerrar, mas quer perguntar mais alguma coisa, Milena? Cara, eu acho que a gente já... Não, esse homem é muita história, né, gente? É. A gente passaria todo dia aqui falando. Tem muita coisa legal pra perguntar, assim. Enfim, eu acho que eu vou tentar mais uma coisinha aqui, tá? Fica à vontade. Porque, como você compartilha muito da sua vida pessoal, a gente vive um momento de transformação social, né? Em que o papel do homem tem sido muito questionado em várias questões, em relação a relacionamento, em relação também ao homem se assumir como um ser frágil, ser sensível. E você se coloca muito nesse lugar, que eu vou até trazer um bordão que é polêmico, né? Não quero usar isso encaixando nesse lugar, assim. Mas, por exemplo, você caberia muito bem como o feminista. Não estou dizendo que você é, tá? Mas você é um homem desconstruído, que pensa num monte de outras coisas, levanta um monte de questões em relação à sensibilidade masculina e também ao respeito do homem para com a mulher. Fala um pouco disso. Então, o livro é O Quilombismo. Obrigada. Eu tentei achar, eu eu viajei aqui. Eu acho que o ponto de partida nisso tudo, assim, a gente precisa... tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: a beleza do pacto social está na defesa do direito do outro. Então, quando eu me coloco nessa posição de, tipo, militar de direitos humanos e, porra, defender um projeto político, construir uma outra sociedade, ou eu abraço tudo que todos esses grupos que vivem essa opressão e faço da bandeira desses grupos a minha, ou eu tô trabalhando em benefício próprio, tô sendo muito oportunista. Então, pra mim, óbvio que a luta antirracista é uma luta que me atravessa diária e é primordial na minha vida e na minha existência. Mas eu não posso me preocupar com o que sofre um homem negro. Sim. Né? Então, assim, a perspectiva da mulher negra, da mulher branca, da população LGBTQIA+, inclusive, né, faz parte, da população PCD, enfim, todos esses grupos oprimidos, eu preciso levantar essa bandeira, porque esse é o meu compromisso com o mundo. Então, assim, óbvio, isso não quer dizer que eu não vá reproduzir e ser machista, isso não quer dizer que eu vá reproduzir opressões durante o dia, em algum momento, não me torna imune, mas eu tenho efetivamente um compromisso de defender e abraçar todos esses pontos. Sobretudo porque entender o mundo dessa maneira e porque sou o pai de uma mulher, né? Uma mulher negra de 4 anos. Sou o pai de um menino negro de 8 anos. E eu preciso que eles pensem o mundo dessa maneira. E para isso eu preciso dar o exemplo. Ninguém aprende pelo conselho, aprende pelo exemplo. E eu entendo que também de colocar esses meus privilégios para jogo. Porque é o privilégio da estrutura patriarcal. Óbvio que eu não tenho ele na proporção de um homem branco. Mas ele me favorece de alguma maneira. Então eu posso levantar a voz contra um outro homem cis e falar com ele: velho, essa porra é machista, cala a boca, resolve isso aí, o nosso machismo mata. Então eu tenho essa possibilidade. Óbvio que também é uma coisa muito árdua, é diário, é cansativo, você acaba às vezes saindo de certos espaços porque você não aguenta
tensionar isso todos os dias, mas o meu compromisso é com uma mudança social e coletiva ampla. Por isso que eu trouxe lá atrás. Eu acho que eu defendo, porque eu tô falando da minha história, mas eu divido essa trincheira com muitas e muita gente. Eu defendo um projeto político, e esse projeto político está para além do que vai me beneficiar. Então, inclusive, se a pauta não me traz benefício individual, ela é uma pauta coletiva e política, é ela que eu vou defender. Então, acho que é um pouco disso, assim. E não quer dizer que seja algum herói longe disso, nem feminista, nem esquerdomacho. Não é isso. É basicamente, penso eu, ser honesto. Ser honesto. É isso. Então, e por fim, concluo que a minha luta é antirracista, mas ela é também antipatriarcal, ela é anticapitalista, ela é anticapacitista. E ela precisa ser. Ou então eu só tô brincando de viver melhor. Eu não tô brincando de viver melhor, tô brincando de construir um mundo melhor. É isso que a gente tira a gente da cama todos os dias. Nossa, com essa frase Nem falo mais nada. É isso, né? Hora de ir embora, né? Hora de ir embora, gente, que pena. A gente falou hoje com Joel Luiz Costa. É isso, obrigada pela sua parceria. Foi ótimo, demoramos a conseguir trazer o homem aqui, mas a gente conseguiu presencialmente, inclusive, porque é a nossa primeira conversa presencial, né? Isso vai sair vai estar no YouTube, né? Vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Vou botar as crianças pra assistir. Gente, obrigada a vocês pela companhia. Obrigada. Joel, obrigada. Obrigado Até pelo breve. convite, até a próxima. Larissa,